Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara e também da Rádio Câmara. Obrigado pela sua audiência e sua companhia mais uma vez. Nós estamos começando mais um programa Espaço Aberto e hoje o nosso tema é a interferência da inteligência artificial no mercado de trabalho. Para discutir esse assunto com a gente, estamos recebendo em formato virtual a Juliana Cerulo, que é advogada e líder da área de trabalhista do Ronaldo Martins e Advogados. Juliana, muito obrigado por ter aceitado o convite e estar aqui com a gente. Olá, eu agradeço o convite da TV Câmara de Bauru para falarmos um pouquinho sobre a inteligência artificial. Muito bem, Juliana. É até um dado interessantíssimo, né? A gente acha que inteligência artificial surgiu agora, que é algo muito recente, que ainda não está inserido em quase nada, mas eu tenho um dado aqui que o Brasil é o país que mais utiliza inteligência artificial na América Latina. No território nacional, 63% das empresas já utilizam aplicações baseadas nessa tecnologia. E é claro que a gente não consegue imaginar a inteligência artificial sem pensar na substituição da mão de obra, né? Então, como é que essa inteligência artificial, na visão trabalhista de vocês advogados, interfere no fluxo do trabalho do trabalhador no dia a dia? Na realidade, a inteligência artificial tem sido utilizada de forma paralela com o trabalho dos empregados, e acredito eu que a tendência do mercado é que siga nesse sentido. Muito se fala sobre a extinção de algumas vagas de trabalho. Porém, novas oportunidades devem surgir decorrentes do emprego da inteligência artificial no nosso contexto atual. E com relação aos direitos do trabalhador, Juliana, já existe alguma coisa na questão trabalhista? A inteligência artificial está interferindo nos direitos trabalhistas do trabalhador, na visão legal? Então, com relação aos direitos trabalhistas, seguem sendo empregadas as mesmas regras, inclusive nos últimos anos, 2023 até agora já no início de 2024, nós temos atualizações consideráveis na legislação do trabalho, em que se resguardam, permanecemos resguardando direitos do empregado e novas realidades vêm surgindo, né? Está num contexto de igualdade dos trabalhadores, mas com relação a direitos suprimidos em razão do emprego da inteligência artificial, não. No dia a dia, por exemplo, o telemarketing que a gente está acostumado a utilizar, né, receber ligações, ou quando você liga para uma empresa, geralmente não é mais uma pessoa que está te atendendo, é a inteligência artificial, e aí que entra esse contexto, né, a gente imagina que não tem, mas a chamada em espera ali mesmo é uma inteligência artificial, né? Isso atrapalhou o dia a dia dos trabalhadores, na sua visão? Na realidade, o que existe agora não é uma substituição do empregado em si, porque existe uma máquina com dados configurados, né? A inteligência artificial se utiliza de algoritmos para funcionamento. Então, na verdade, existe uma pessoa por trás dessa configuração que existe numa ligação, numa simples ligação telefônica ou até um atendimento para o WhatsApp, né? Que também tem sido muito utilizado. O WhatsApp tem ferramentas de inteligência artificial que direcionam, né? Isso não substitui, mas diminui bastante, diminui drasticamente, né? Quando você precisava ali de muitas pessoas atendendo, esses equipamentos acabam fazendo um atendimento um pouco mais ágil, né? No ponto de vista de números, de mão de obra, né? E no Brasil já se pensa, ou se existe, ou já existe alguma diretriz com relação ao mercado de trabalho, limites, alguma coisa nesse sentido, Juliana? Na realidade, não existe ainda uma legislação que trate de forma específica, regulamente de forma específica, a utilização da inteligência artificial. O que tem sido feito é a utilização dessas máquinas como uma forma de otimização do tempo, né? Como você disse, alguns trabalhos têm sido reduzidos em razão da, do uso da inteligência artificial, porém, todas essas mensagens e configurações automáticas que existem precisam de uma cognição, né, uma atividade cognitiva. Então, o equipamento é configurado com base em perguntas frequentes, utilização de dados frequentes, e quando normalmente esse atendimento foge a essa linha de raciocínio básico, é necessária a utilização do trabalho humano, né? Intervém a figura humana
nesse atendimento. Então, a legislação ainda não tem um tratamento específico com relação ao uso da ferramenta da inteligência artificial, até mesmo porque os direitos que a legislação trabalhista vai resguardar é daquele empregado ativo por trás dessa utilização, né? Serão os operadores da máquina da inteligência artificial. Você vê algum risco, alguma ameaça nesse novo cenário que está se desenhando, não da substituição, né, mas da inserção concomitante do trabalho humano com a inteligência artificial? Você vê alguma necessidade de alguma legislação específica para isso? Eu acredito que a tendência é que existam limites impostos a isso, até para preservar direitos dos empregados, né? A Constituição Federal garante o direito do trabalhador, então acredito que com o tempo haverá necessidade de regulamentação do uso. Porém, a grande tendência que existe é de que novos empregos surjam com a inteligência artificial. As vagas, na verdade, serão direcionadas de uma outra forma, né? A qualificação que será exigida será uma outra qualificação, o conhecimento justamente das novas tecnologias, né? O emprego de novas tecnologias. E diante disso, que dica que a gente pode dar para quem está nos assistindo ou ouvindo para se preparar agora para essa nova fase, não sei se nova ou se já atual, mas que vem aumentando aqui no Brasil, né? A dica principal, a atualização, né? Os estudos da área de tecnologia serão muito válidos e muito importantes, já é uma realidade. Então, aos jovens que estão buscando vagas de mercado, no mercado de trabalho, aqueles que desejam mudar de área de trabalho, é muito importante que tenha essa atualização com relação às novas técnicas de informática e de atualização de inteligência artificial. Para os empregadores, alguma questão específica, algum cuidado que os empregadores têm que tomar com relação aos funcionários? Na verdade, assim, eu acredito que a principal dica para o empregador é, né, não automatize o seu RH 100%. Por que que eu digo isso? Porque o RH também vai se utilizar dessas novas técnicas para divulgação de vagas, para coleta de dados, para performance de empregados, para buscar currículos. Para tudo isso é muito válido, para todas essas atividades é muito válida a inteligência artificial, porém nós não podemos esquecer do lado humano que existe por trás da máquina que vai ser operada, né? Então, que isso seja resguardado, que a relação humana seja preservada, seja resguardada, para que o empregado tenha sempre um bom ambiente de trabalho, representado por pessoas, né? E não por máquinas. Perfeito, Juliana. Quero agradecer demais sua participação com a gente aqui, dividir um pouquinho do seu conhecimento e alertar para essa novidade que já chegou, né, e que vai se ampliar cada vez mais agora daqui para frente. Muito obrigado, Juliana. Obrigada. Obrigado, Juliana, e a você que acompanhou essa entrevista pela sua audiência e até a próxima.